ecossistema. Estamos começando mais um Move na manhã deste sábado e olha só, hein? Direto do Ecotic Nova 2024. O programa de hoje, produzido na terça e na quarta-feira, vai trazer tudo o que de melhor aconteceu. Palestrantes, personalidades, todo mundo do universo da tecnologia e inovação que passaram por este, que é o principal evento de tecnologia do sul do Brasil, que reúne todo o ecossistema aqui em Londrina. Então, ó, confere comigo o podcast, o Tá no Pod, o podcast da TV Tarobá, desembarcou aqui, ó, e todo mundo passou pelo meu microfone e você confere agora no super especial Move Ecotic Nova 2024. Roda lá! Está aqui com o nosso super Tá no Pod, o podcast em parceria da TV Tarobá com o Ecotic Nova 2024 e agora a régua subiu, meus queridos. Além de conhecimento, o PIB nessa sala está em bilhões de dólares. Não sei nem o que eu faço com meus cartãozinhos, não sei nem como que faz. Eu estou aqui com uma pessoa super querida, um grande amigo meu, Marlon Pascoal, baita empreendedor, o pessoal de Londrina conhece, o pessoal do mundo conhece, né? Representando a Superlógica, o Marlon, que é diretor de dados e inteligência artificial da Superlógica. Marlon, boa tarde, bem-vindo mais uma vez para a gente conversar. A gente está com um convidado especial aqui, eu já vou apresentar ele e dar um oi para a gente aí. Maravilha, pô, muito obrigado, Cris. É um prazer estar aqui contigo e com o Fukuda. O Fukuda é meu mentor de inteligência artificial, depois ele vai se apresentar. E, pô, tô super feliz aqui da gente bater esse papo. Show de bola. E o Marlon já jogou para o lado, está aqui bem na minha frente, Humberto Fukuda, nosso convidado para o Ecotic Nova. É um prazer te receber aqui, diretor de IA da Oracle. Olha, muito bem-vindo a Londrina. Você já tinha vindo a Londrina, Não, Fukuda? primeira vez. E está gostando? Tá, Conseguiu ver alguma sensacional. coisa fora o evento ou não? Foi? Já... Não, acho que muito network aqui no evento, tá sensacional, né? Esse tema de inteligência artificial impactando aí várias empresas e gerando muitas oportunidades, né? De negócio e de serviço, criação de novos negócios, criação de novos produtos e serviços. E o tema desse ano é justamente isso, né? Geração de negócios e olhar para o futuro. E a tua palestra daqui a pouquinho, 4 e pouco, né? Então, o Isso. pessoal que está assistindo a gente fica ligado para vocês acompanharem o Fukuda lá no palco principal. Mas a gente vai dar um spoiler, né, Fukuda? Bem de leve para a turma, assim, né? Ok, vamos lá. O que a gente pode esperar? E a inteligência artificial, ela está no hype agora, e eu acho que tem uma diferença do que foi o metaverso, né? O Sim. metaverso não engrenou, mas a inteligência artificial ela entrou com muita força nos negócios, a própria Superlógica, né, Marlon? Sim. Tem essa área que você está responsável, utiliza isso nos produtos. E é sério, a gente está numa bolha. O que você poderia dizer para a gente, sim, sem comprometer lá a sua palestra, mas dando uma palhinha da IA para nós, assim, na real? Então, na parte da IA, a gente viu as pessoas olharem IA como um chatbot, uma conversação. Uhum. Mas as empresas estão começando a perceber que inteligência artificial, inclusive a generativa, no que a gente está falando, né, a sua possibilidade vai muito mais do que uma ferramenta de conversação, Sim. né? Os casos de uso e a aplicabilidade, entendeu? São em todas a gente fez um estudo, né, de vamos entender aí todos os macroprocessos de uma indústria financeira, de uma indústria de varejo, né? Pegamos todos os macroprocessos. Aí fizemos um trabalho de entender quais eram as oportunidades Olha com que IA, e a gente conseguia mapear a oportunidade em todos os processos. Olha isso. Desde a cadeia logística, gestão logística, desenvolvimento de produto, relacionamento com o cliente, né? Se você parar para pensar, entendeu? Seja aplicando, seja uma IA generativa ou seja uma IA tradicional, clássica, Uhum. né? A gente consegue ver oportunidades de ajudar as empresas, né, com esses novos produtos e serviços e na sua otimização da operação. Acho que foi boa essa visão, porque lá na Superlógica vocês também estão usando, né, Marlon? Que lá é uma empresa da área imobiliária, mas que de uma certa forma está envolvida no varejo, né? Como que está a chegada dessa ferramenta para vocês e como que vocês estão impulsionando isso dentro da cadeia de negócio? Claro, poxa, a gente tem muita iniciativa usando inteligência artificial, Cris. Não só tão recente, né, mas muito mais impulsionada recentemente, com certeza, né? E primeiro com um olhar interno, no sentido de otimização de processo, de automação,
né, de coisas que o poder computacional hoje permite que a gente faça com IA, antes tinha mais dificuldade de fazer isso, né, mas também gerando um insight, inteligência de negócio, para o próprio negócio, mas É, também para os nossos clientes, é. né, também colocando produto na ponta, no nosso caso, para imobiliárias e para administradoras de condomínio, para que ela diminua o overhead operacional Olha aí. dela e tenha mais inteligência, tome decisões melhores no fim do dia. Né, então é isso que a gente faz, é isso que esse poder tem permitido, né. A grande questão existe um universo de dados que toda empresa já tem hoje, É verdade. já tem. Então a gente tem que organizar esses dados, extrair valor deles, e a IA está aí para isso. Falando de uma maneira assim mais genérica, o pessoal que está assistindo não é tão familiarizado, né? A gente poderia dizer que esse momento da inteligência artificial, quando ela faz esse plug direto com o business, ela peneira esse dado, seleciona, qualifica e te dá um direcionamento para ser mais assertivo na cadeia de produtos. É mais ou menos isso, sim, Foucault? Exatamente, eu diria até além, tá? A gente vê muitos exemplos clássicos, né? Do tipo, vamos usar IA generativa para, me cria um roteiro de viagem, vou fazer ele Uhum. tirar uma férias, me cria um roteiro de viagens. Aí a IA vai lá, ó, vai lá visitar Paris, depois vai para Moscou, etc, né? Monta o roteiro da viagem. Mas eu não quero somente isso. O que eu quero é que a IA monte o meu roteiro de viagens, mas também faça a minha emissão da passagem de voo, Aí, ó. faça reserva do meu hotel, ou seja, vai dar além da conversação, vai para uma execução de tarefa, vai para uma ação. Mas para eu fazer isso, imagina a integração que você precisa ter no Coisas, né? contexto corporativo, que não é somente, por isso que eu bato muito nesse ponto, não é somente uma solução para ficar conversando, É, eu vou né? pegar aí esse. E aí que a gente consegue aplicar isso a diversos processos Isso. e automações, como a árvore astrológica que Estão você está fazendo, fazendo. é. E ó, eu acho bem legal o que você falou. Eu vou puxar a sardinha para minha área de conhecimento raiz, que é a saúde. Sim. E agora, recentemente, eu vim de um simpósio Suespar. Um abraço para o doutor Ormatarra, para todo mundo da Unimed Paraná, fizeram um simpósio fantástico lá. E a gente foi falar um pouco disso, e eu trouxe um dado de mapeamento do uso da inteligência artificial nos hospitais privados do Brasil. 70% de quem usa, que é 40%, ou seja, é muito pouco ainda dentro do universo de saúde, usa para fazer responsivo de chatbot. Sim. Então, exatamente, mas vai muito além. E a saúde, ela tem um ponto crítico, que é justamente a interoperabilidade. Você Sim, acabou de narrar uma coisa. exatamente. Como que eu coloco a passagem, o hotel, a emissão, todo mundo dentro da fonte da pergunta Uhum, e do desejo, e uhum, na saúde isso é mais complexo. uhum. A Oracle também tem um pezinho com a saúde, vocês estão olhando para esse segmento de mercado? Sim, sim, exatamente. A Oracle aí tem alguns clientes aí, eu não posso abrir os clientes assim, Não, não, mas não assim, nessa precisa. naturalmente, né, mas a gente está vendo a aplicação de IA generativa, desde otimização da gestão de leitos para o contexto hospitalar, Aham. né, no que tange a parte mais de pesquisa para identificar, entendeu, diversos tumores, né, raio-x do tórax, do Uhum. abdômen, né, e através da inteligência artificial ter um primeiro prognóstico, Sim, né, porque eu não vou dizer que seja conclusivo, é necessário ainda a figura do médico sem dúvida. para validar a indicação feita pela IA de uma determinada doença, né, Uhum. da identificação de uma determinada doença, de um câncer, né, Sim. para ter o ser humano é necessário, né, obviamente, né, mas passa a acelerar o processo de investigação e análise, É. né. Você sabe que eu tenho uma. Inclusive doenças raras, né, Isso ó, é uma pauta muito ó, bacana o no ser Brasil, humano falha muito isso, né. fala e falha a gente fala pouco do perfil de doenças raras, Exatamente, né. né. Eu acho que tem muita oportunidade, né, Marlon, dentro desse segmento. Tem uma startup que eu gosto bastante, eu sempre uso nos meus cases, chama Linda. Ela é de founders brasileiros, está no Canadá, e ela usa IA para fazer um screening, de Uhum. tumores de mama Uhum. precoce. Então Sim, ele faz a fotografia, né, e aí o programa, o algoritmo, ele compara os pontos da imagem. Todo ponto de um pouquinho mais de intensidade, ele faz uma checagem baseado na coisa de calor
da câmera do celular. Sim. Então, o tumor, ele tem mais calor, porque ele consome mais glicose. Uhum. Então, com isso, ele consegue identificar naquele mapeamento aonde tem mais calor. E aí ele dá uma sugestão, fala, ó, doutor Fukuda, dá uma olhada nisso aqui, Sim. que isso pode ser uma coisa importante. Ele não dá diagnóstico, Ó, mas ele te dá um suporte, né? E olha que interessante, a gente está muito acostumado a falar de casos de uso, né? De chatbots, em que o ser humano vai lá e faz o prompt, faz a sua Isso, interação. Ou seja, se você pensar isso, né? A gente está falando de uma IA responsiva. responsivo. Mas eu não quero isso. Eu não quero que ele seja somente responsivo. Eu preciso dessa proatividade para ele, entendeu? Falar, olha só, eu estou monitorando, entendeu? Eu estou monitorando aí toda a sua saúde alimentar, seu Uhum. ritmo, através de sensores, por exemplo, né? Batimento cardíaco e ser proativo, né? Junto Para alertar. com a mecânica. Não é somente eu esperar, entendeu? Fazer uma pergunta e esperar uma Ser resposta, passivo e querer adotar ser, aquilo, né, ser como ativo, Para uma IA, uma IA alertar, já ativa. desembaraçar a agenda, marcar com o médico e só te avisar. Falar, ó, tal dia você Exatamente, tem né? seu cara, médico. ó, isso é bom, hein? E aí que a gente está falando de soluções corporativas, né? Aham. De Generative AI, que é exatamente o termo que eu vou falar nessa palestra, né? Não vou falar que é uma coisa simples, porque é aí que entra o desafio corporativo. Se você pensar em termos de como eu vou implementar isso, né? O pessoal técnico já deve ficar pensando, nossa, Já tá a tudo. quantidade de integrações que eu preciso fazer com sistemas, e sim, é um É isso nível mesmo. complexo. Não é- O Marlon já infartou todo o time dele na Superlógica Isso já. mesmo. Os caras já estão assim, não volta não, fica aí. Ei, mas ó, falando dessa integração, para a gente ir fechando aqui, liberar você, Fukuda, e o Marlon também, a fonte do dado é muito importante, né, Marlon? Você está lá à frente de algo que está no mercado, a gente falou um pouco de saúde, mas seja onde for, a IA, ela busca em algum lugar. Tem pessoas que acham que a informação brota, né? Que a IA brota a informação. Sim. Exato. Mas não é. Essa informação é colocada por profissionais, por guideline, alguma coisa. E eu acho que nesse ponto é o fundamental para a gente ter uma Sim. boa IA trabalhando, né? Depois você fala, depois o Foucault fala. Exato, e é justamente esse o desafio, né, ô Cris? Porque quando a gente olha o tema de AI generativa, e pô, tudo isso é legal, tá no hype e tudo mais, mas essa é a ponta do iceberg, né? Então, por trás e por baixo, tudo isso é construído naturalmente por pessoas, então eu tenho que construir, do ponto de vista corporativo, uma cultura data-driven, uma cultura que constrói e organiza os dados, né? E pensa que, poxa, hoje toda empresa não tem um banco de dados, ela tem muitos bancos de dados. Sim. Né, do produto ou dos produtos que ela tem ou das próprias operações dela. Então, trazer isso tudo para dentro, organizar de uma forma que a inteligência artificial vai ter mais facilidade, assim como um humano, né, e não um humano não técnico, né, para ele poder interpretar e de fato gerar valor, né? Porque isso, se não tiver claro o suficiente, você tem que ajudar e a entender. Então, é esse trabalho e é o desafio do corporativo para preparar tudo isso para extrair o valor. E a gente tem muita oportunidade, né, Foucault, ainda, né, com isso. Exatamente. Nessa questão de dado, né? A Oracle não tem os dados da internet. A Oracle tem os dados corporativos para ter as IAs respondendo questões corporativas. Não existe IA sem Isso, dados. é isso que eu ia falar. E É? outra, essa colocação eu acho que mata a nossa conversa, né? Não é da internet, entre aspas, que ele trouxe lá. Não, Exatamente. tá com fonte, é certificado, é seguro, é um Exatamente. dado real, A estruturado ou empresa, não. a empresa não, LGPD, a empresa não certo. quer uma IA que responda quem descobriu o Brasil. É isso A aí. empresa quer uma IA, entendeu? Que se fale, olha só, como que está a minha operação? Como que eu vendo Como, tá, mais? como que eu vendo mais? Olha, Vou bater a meta ou não? Exatamente. Que são dados corporativos. exatamente, que faz o negócio crescer. Eu acho que aí, totalmente separando a água do vinho, aí é onde a IA realmente vai ser útil e a gente vê como uma ferramenta muito boa para melhorar processo. Eu acredito muito em processo. Sim. Melhora processo, facilita e aí você faz negócio. Perfeito. Né? Eu acho que esse é o cenário. Senhores, Opa. 30 segundinhos aí para considerações finais. Vou começar com o Marlon, depois eu passo para você. Você já faz o convite para a tua palestra daqui a pouco. Bom, Marlon. minha consideração é agradecer você, Cris, a oportunidade aqui, a oportunidade de ter o Fukuda aqui em Londrina, não é Ecotique Nova. É um prazer. Eu conheci ele presencialmente recentemente, apesar de trabalhar junto faz mais de 3 anos, né, o Fukuda? E, pô, esse papo aqui foi incrível. Então, pessoal, IA é um negócio sério.
Não fiquem brincando e a organização dos dados dá trabalho, já comecem logo. É isso aí, Fukuda. Eu tenho uma grande gratidão pelo Marlon aqui, né? Pô, conhece aqui Londrina e todo o mercado, né? E convido o pessoal aí para assistir aí minha palestra, que eu vou falar exatamente isso. IA generativo no contexto corporativo, não no contexto pessoa física, né? Para ajudar as pessoas a passarem prova, mas para a gente ganhar promoção ou para ganhar mercado. É 4h15? 4h30. 4h30, no palco principal do Ecotic Nova 2024 IA na Veia, Humberto Fukuda. Senhores, muito obrigado. Eu volto daqui a pouquinho com mais um tema, mais um convidado, direto do Ecotic Nova 2024. Segue a gente aí. Fala, ecossistema! Estamos de volta com mais uma convidada. Para você que acha que o universo da tecnologia e inovação está muito masculino, não, meus queridos. Tem mulher competente, dona de empresa e que manja do riscado. Eu estou aqui com a Micaele Ohana, que é fundadora de uma companhia, que ela já vai falar daqui a pouco, mas ela veio aqui para o Ecotic Nova 2024 para falar de inteligência artificial pela CIT. Ela é gerente de dados e inteligência artificial dessa empresa. Mica, muito prazer em recebê-la aqui. Prazer é meu. Estou super animada. Hoje aqui a gente vai falar um pouco sobre inteligência artificial, mas uma parte um pouco mais por debaixo dos panos, né? Então, eu achei muito importante, porque a gente tem essa visão, né, muito cross das coisas sobre IA, mas aí, e quando a gente aterrissa, né? Como essas pessoas conseguem saber de como a coisa funciona na prática. Então, acho que é um pouco disso que eu vou falar, e bem como você me apresentou, muito obrigada. Eu trabalho na CIT como gerente de dados e IA, também sou dona de uma empresa que eu... Fala o nome do seu nome. É o Explica-me. Explica-me? Explica-me, a gente tem um curso chamado Tesseract. Olha lá, ó. E o Tesseract, ele é um curso que a gente tem uma metodologia 4D, né? Que é um cubo de 4 lados ali. E como que a gente funciona a Tesseract? Basicamente, eu vi que a gente tinha uma questão de unir academia com o mercado de trabalho. Eu faço mestrado na Unicamp sobre IA, e aí eu vejo que é muito importante a gente ter essa teoria atrelada na parte de indústria, né? Então, como a gente consegue juntar essas duas coisas? Aí aconteceu. Aí você foi lá, empreendeu, empreende, tem a sua empresa, também trabalha com CLT, o PJ. E mais, hein, ó, pessoal, a Micaele não é fraca não, é premiada pelo Google também, né? Também. Olha que bacana. Como é que foi esse prêmio, assim, como que é isso? Basicamente, eu estava fazendo algumas contribuições, eu fazia palestras gratuitamente e escrevia artigos. Então, pense que você viu um problema dentro da tua empresa, aí você resolveu aquele problema, aí você fala, putz, demorou tanto para eu conseguir achar uma solução, eu vou publicar alguma coisa relacionada a isso para ajudar alguém para não passar pelo mesmo problema que eu tive. Então, eu comecei a fazer isso de uma maneira constante, aí eu fui totalizando umas 200 palestras, assim, né? Mesmo assim, querendo ajudar o outro. Aí o Google notou isso, e aí eu fiz algumas entrevistas para mostrar para eles, né, o quanto que eu conhecia dos produtos do Google, porque nessas palestras, querendo ou não, eu falava um pouco sobre essas tecnologias do Google, né? Eles viram uma oportunidade também nisso, e aí acaba que esse Google Developer Expert são pessoas do mundo todo que têm esse domínio da tecnologia. E eu acho que você vai dar umas pinceladas disso aí na sua palestra hoje, né? De um pouco Sim. dessas ferramentas, né? Exatamente. Com a visão do uso da inteligência artificial, né? Isso, acho que o viés da palestra hoje, ele é muito focado num evento chamado Google I/O. Ok. Então, como todas essas empresas, né, Apple, Microsoft, a gente tem a OpenAI também falando sobre isso, o Google, ele não é diferente. Então, tem um evento que acontece anualmente, onde o Google traz quais são as inovações dos temas, né, que são transversais. A gente tem tema de cloud, temos temas, assim, focados em mobile. E em AI, que é o meu foco, eu pude ir presencialmente em Mountain View neste ano. Então, nós somos convidados, nós somos gratuitamente, pagaram tudo para nós irmos. E aí, nesses 2 dias de evento, eu tive contato com coisas que não foram passadas para o público em geral quando você vê no Google I/O transmitido, né?
Então, Os assim, segredinhos por trás de tudo. segredinhos por trás de tudo, porque são demos que eu consigo Aham. ver tanto do ponto de vista do Keynote, que isso você consegue ver na internet, mas nós também conseguimos ver na prática com alguns Googlers, né. Então a ideia é passar um pouquinho disso para o Ó, pessoal. e aí, sem, obviamente, querer comprometer os segredinhos, né? Com essa experiência toda, você numa companhia que entrega IA, você é especialista em IA, com a tua plataforma e essa interação com o Google, como é que você avalia a preocupação das Big Techs com a segurança do dado e fornece a resposta para o prompt do usuário? Você acha que isso está sendo tratado lá no nível número um? Se tem outras coisas que precisam ser tratadas antes de lidar com isso? Se isso anda paralelo com as estratégias de expansão deles? Como é que você está vendo isso? Bacana, eu acho que é uma excelente pergunta, até porque a governança do dado é algo essencial, É. né. E eu vejo que tem sim, uma preocupação que isso virou uma parte muito importante para a pessoa escolher qual fornecedor ela vai. Uhum, Né, porque eu tenho uma preocupação com o meu cliente, então eu como empresa preciso identificar, beleza, qual que é o nível de preocupação que esses clientes têm, né, que esse provider tem. uhum. Então, por exemplo, do ponto de vista de retenção de dados, se eu vou bater num modelo, por exemplo, vou fazer uma pergunta, esse modelo vai reter essa pergunta ou não? Então a gente vê que a maioria das clouds tem uma certa retenção para identificar se aquele conteúdo foi malicioso, Uhum. mas do ponto de vista de você fazer uma pergunta, esse tipo de coisa não deve ficar retido, né. Entendi. Entendeu? Então tem algumas questões de preocupação de segurança dessa informação também, se vai reter ou não essa informação, qual que é o nível de controle, vai retreinar meu modelo ou não. Então a Uhum. gente sabe que retreino de modelo não vai acontecer, mas vão ter algumas análises em cima de: será que está desviando da política que eu tenho, né, essa pessoa está fazendo uma coisa antiética, alguma coisa que pode danificar, alguma coisa moral, então isso é importante ter sim. Para a saúde, a gente sempre tem eu falo a gente porque é a minha área raiz, né? Eu dou Aham. aula no curso de medicina, o pessoal tá descobrindo coisas aqui. Falando: "Ah, mas você não é repórter?" Eu falei: "Não, eu sou biomédico e dou aula na medicina". Legal. É, pois é, eu falando que eu tenho uma carreira não linear, mas não sou eu aqui, é Plural. você, né. A gente tem muita preocupação com a fonte. Né, perguntar, ok, não posso restringir a pergunta, mas e a fonte, quem entrega a resposta? Porque Aham. a inteligência artificial é uma ferramenta, é o meio do caminho, né? Ela vai buscar em algum lugar. Sim. Como que vocês veem esse algum lugar, essa fonte? Vocês querem criar, ou já tem, credenciais específicas, aí barrar a fonte, não barrar a fonte? Como que você entende, não só Google, mas o mercado de IA para entregar a informação a partir da fonte? Como é que você vê isso? Também vai ter alguma coisa pegando aí para esse lado de quem entrega essa informação? Acho que tem um ponto importante que é o referencial utilizado na resposta. Então, logicamente, modelos generativos, eles vão alucinar, né, a gente tem uma questão de probabilidade aí, Uhum. né, no final das contas são tudo coisas de matriz que a gente deixou lá no ensino médio, que acaba sendo base para isso. E aí o que acontece? Esses modelos, quando você vai desenvolver um sistema, é muito importante você verificar o que que é determinístico nisso, então vou dar um exemplo, você vai fazer uma análise da previsão do tempo. Ok, Você não vai colocar na responsabilidade desse modelo fazer essa previsão do tempo, porque esse modelo ele não foi feito para isso. tá vendo? Então você provavelmente vai fazer o uso de um serviço que retorna a previsão do tempo, que já existe, faz muito bem, Aham. e você usa esse modelo para potencialmente perfumar essa resposta e retornar aquilo para o usuário de uma maneira amigável, que é o que ele foi feito para fazer de fato. Uhum. Agora, relacionado a contextos, né, vou supor, você tem uma empresa, você tem um contexto da medicina. Tem coisas ali que eu não posso fazer com que a IA traga um contexto que não existe. Eu estou colocando a saúde de pessoas em É isso risco. aí. Então, nesse sentido, tem algumas técnicas que a gente pode usar, inclusive, se for uma questão de você fazer um chatbot para ajudar alguma coisa, o que a gente recomenda como base é saber quais são as informações que precisam ser concretas ali, que não podem ser utilizadas nesse contexto que pode desviar. Então, vou dar um exemplo, né? Você tem alguma base de documentos, Aham. que é uma base de documentos que você tem que trazer como base para IA, é o contexto. Para isso, a gente tem algumas técnicas, e uma das mais conhecidas é o RAG, que basicamente eu vou dar o contexto e vou aumentar o contexto que a IA tem. Então, uma coisa que a IA foi treinada de uma maneira muito genérica, você vai incrementar com o contexto seu. Então, agora, ao invés de dar uma resposta muito ampla, você vai colocar aquilo dentro daquela resposta, Ixi. e aí ela consegue ter muito mais contexto, né? É, mas ainda assim, eu acho que para qualquer modelo,
e aplicabilidade, inclusive no business, que é o pano de fundo do evento de hoje, essa fonte, esse dado, certificar e garantir, pelo menos tentar, né, que a IA não crie coisas, acho que é fundamental, né? A gente sempre Sim, tem que ter uma base segura para construir a resposta a partir de qualquer interação que a gente quer fazer, né? exato. E para você que está assistindo a gente, a Micaele falou um negócio aqui que é a IA alucinar. Então, a IA alucinar é gerar uma resposta totalmente esdrúxula a partir da pergunta, né? Como que faz suco de laranja? Faz pegando tijolo e misturando com massa. Alucinou. É mais ou menos isso? Basicamente ela vai responder uma coisa de uma maneira muito certeira, muito confiante daquilo, né? Então você vai fazer uma pergunta para algum chatbot, a resposta vai parecer extremamente, gramaticalmente falando, super correta, contextualmente, só que você sabe que aquilo não é verdade. E aí isso é perigoso no sentido de você tomar como verdade e como certeza absoluta aquilo que é trazido. É. Por isso que tem o letramento que é tão importante na IA que a gente fala hoje em dia. Como que professores, como que nós conseguimos englobar isso dentro do ensino, usar a IA sim para o ensino, mas ser muito vigilante em relação ao que é trazido de retorno. Ou seja, eu não posso pegar. Eu até quero, o impulso é esse, né? Pegar sem pensar. Eu preciso continuar pensando, fazer os meus questionamentos sobre aquilo e aquilo acaba. A informação ela vai ajudar a gente a dar o próximo passo, né? A gente não É pode isso. se furtar a deixar de lado e só ter aquilo como uma verdade absoluta, mas saber que está contribuindo para a gente estruturar uma resposta, um texto, uma informação, enfim, dentro desse sentido, né? Caminhando para o fim, porque eu sei que você tem horário e tudo mais, você é filha de Londrina, né? É daqui, né? De Londrina para o mundo. Como que foi essa experiência sair, construir toda essa carreira e hoje voltar como palestrante? Eu tenho que perguntar isso, né? Assim, meus pais, eles são de Jardim Alegre aqui, né, do Paraná, então aqui pertinho. E eu sempre venho para Londrina visitar os meus parentes. Uhum. Porque eu venho de carro, então a gente fez uma jornada ali de São Paulo para cá, são umas 8, 9 horas. E passar pelas mesmas avenidas que eu geralmente passo, agora com outro propósito, né, que é fazer esse bate e volta para trazer conteúdo para cá, é uma experiência engrandecedora, tô super animada. E eu espero que o conteúdo de hoje ele seja super importante e faça sentido para as pessoas que irão assistir. Tenho certeza que vai ser 4h45, né? Exato. 4h45, vocês vão curtir aí a palestra e depois isso tudo fica lá no site do evento, você pode pegar e assistir lá, porque deu overbooking, né? O pessoal não conseguiu chegar, um monte de gente ficou de fora, deixou para comprar na última hora, dançou. 30 segundinhos para uma mensagem final. Temos que ter medo da IA, que é a pergunta que todo mundo faz para quem manja do tema? Eu acho que a gente tem que aproveitar o máximo de potencial possível. Humanos com inteligência artificial é uma combinação muito poderosa. Aproveitar o nosso discernimento como profissionais e como pessoas para a gente ser ainda mais potencializado no nosso trabalho com a IA, né? E se precisar de alguma ajuda, o @explicami, eu converso sobre isso diariamente e vivo esse assunto. Sigam a Micaele nas redes sociais, acessem a plataforma dela, tem muito conteúdo, muita competência aqui. Muito obrigado, vou te liberar. É isso aí, estamos terminando o Movie deste sábado e trouxemos tudo de melhor que aconteceu aqui no EcoTIC Nova 2024. Para a TV Tarobá, foi um prazer participar da cobertura, fazer essa dobradinha fantástica. Você conferiu o que de melhor aconteceu aqui? Fica o convite para o EcoTIC Nova 2025 e você já sabe, segue o Movie nas redes sociais, siga a TV Tarobá e eu volto sábado que vem com mais um Movie, seu programa sobre inovação. Fui!